A Casa da Floresta, capítulo 4. Mais tarde naquela manhã, a família partiu para o festival. Era um belo dia de maio, com um frescor no ar da chuva que caíra na noite anterior. Mas o vento empurrara as últimas nuvens para leste e o céu estava claro. Numa manhã como aquela, todas as cores do mundo pareciam ter sido criadas para homenagear o dia. Gaius ainda estava mancando, mas Cynric retirara as ataduras do seu tornozelo, dizendo que faria bem a ele caminhar movendo o pé. Ele o fazia com cuidado, respirando profundamente o ar fresco duplamente inebriante depois de ter passado tanto tempo preso na cama. Há 2 semanas tinha pensado em jamais tornaria a caminhar ao ar livre. Naquele momento bastava-lhe estar vivo, admirando o sol sobre as folhas verdes e as flores da primavera, e as roupas coloridas das pessoas à sua volta. Eilan estava usando um vestido comprido e solto de xadrez amarela e marrom, e uma cor como de folhas brotando sobre uma túnica verde clara. Seu cabelo caía brilhante sobre os ombros, mais brilhante do que o ouro dos broches e braceletes. Pareceu-lhe que em todo aquele mundo cintilante ela era a coisa mais bonita. Ele prestou pouca atenção à conversa acerca do festival. Tinha assistido a algumas celebrações do povo de sua mãe quando criança e achava que aquela seria quase a mesma coisa. Ouviu o barulho antes mesmo de chegarem lá, pois os grandes festivais celtas aconteciam geralmente junto com uma feira. As festividades tinham, na verdade, começado alguns dias antes e continuariam por mais algum tempo, mas este dia, a véspera de Beltane, era o principal do festival. Era ao anoitecer que a sacerdotisa do oráculo iria aparecer. A floresta havia desabrochado com barracas e cabanas de galhos trançados, pois o festival atraíra gente de lugares que ficavam a muitos dias de distância. A maior parte das pessoas que estavam lá eram Conovi, mas Gaius reconheceu a tatuagem tribal de Dobuni e Ordovices, e até mesmo alguns Deseangli, das proximidades de Deva. Após 2 semanas na casa de Ben-Degid, a linguagem da sua infância voltou facilmente, e Deva e a legião estavam começando a parecer indistintas e distantes. Ao redor da base da velha fortaleza havia diversas barraquinhas, vendendo pratos e outros utensílios, alguns com a aparência de serem fabricados pelos camponeses da região e outros que poderiam ter sido vendidos em Roma mesmo. Talvez fossem de fabricação romana, pois havia um comércio crescente entre a Britânia e Roma, e os comerciantes gregos e gauleses iam a toda parte. Havia barraquinhas de maçãs e doces, praças onde as pessoas vendiam cavalos e uma feira onde se podia contratar de tudo, segundo Cynric, desde um guardador de porcos até uma ama de leite. Quando Gaius alcançou o cume achatado da colina, que se elevava como uma ilha acima do mar da floresta, seus olhos arregalaram-se. A feira ocupava uma enorme clareira, tão cheia de barracas e de gente que não dava para ver o seu perímetro. Na extremidade do corredor principal, erguia-se uma enorme caverna, cuja entrada era de pedra. Cynric fez um sinal de reverência quando cruzaram a estrada. Gaius perguntou: "Aquele então é o seu templo?" Cynric lançou-lhe um olhar estranho, mas disse apenas: "É o túmulo de um grande chefe dos nossos antepassados. A menos que alguns dos trovadores mais velhos saibam quem ele era, seu nome está perdido, e se já houve alguma canção sobre ele, já esqueci ou nunca aprendi." Outra avenida, mais comprida, conduzia a um prédio que parecia uma pequena torre quadrada, cercada por um pórtico com telhado de sapê, e Gaius lançou-lhe um olhar curioso. Eilan murmurou: "Aquele é o santuário onde guardam as relíquias sagradas. Parece um templo." Ele respondeu em voz baixa, e ela o encarou surpresa. "Sem dúvida,
Você sabe que os deuses não podem ser venerados em nenhuma construção feita por mãos humanas, apenas ao ar livre. Ela acrescentou após alguns momentos. Em algumas das ilhas a oeste, onde não crescem árvores, eles celebram os ritos nas florestas de pedra, mas meu pai diz que os segredos dos enormes anéis de pedra aqui do sul se perderam com os druidas mais antigos que foram mortos quando os romanos chegaram. Uma barraca onde estavam vendendo braceletes de cristal grego chamou sua atenção, e ela parou de falar. Gaio suspirou. É melhor não fazer mais nenhuma pergunta, pensou, para não me trair ainda mais. Havia certas coisas que até um silure deveria saber. Viram também barracas de vassouras e esfregões e belas garotas vendendo guirlandas. Quase todo mundo usava uma guirlanda, flores e muitas outras coisas, algumas estranhas demais para Gaius identificar. Os jovens passeavam no meio das barracas apreciando as mercadorias. Cynric indagou sobre tratadores de porcos, mas lamentou que todos pedissem muito pelo trabalho. Os malditos romanos levaram tantos homens nos seus recrutamentos que temos que contratar gente para cuidar dos animais e arar nossos campos, ele disse. Às vezes encontramos alguns que trabalham apenas em troca de comida e teto. Suponho que se fosse fazendeiro me alegraria com isto, mas que os deuses me livrem de arar a terra. Ao meio-dia, Reis reuniu a família sob um enorme carvalho na base da colina para comerem carne fria e pão. A velha fortaleza era o ponto para o qual convergiam diversas trilhas. Dali podiam ver uma mais larga e bem cuidada, que ia para o oeste, ladeada de majestosos carvalhos. Na extremidade dela, os telhados de sapê da casa da floresta e seus anexos sobressaíam pálidos, em contraste com o verde escuro do bosque sagrado. Cynric e Gaius foram ver os cavalos, e Reis afastou-se para falar com uma conhecida. As meninas estavam guardando a comida quando Eilan chegou paralisada. — Olhem, lá está Lianon. A suma sacerdotisa, com algumas das suas acompanhantes, vinha pelo caminho sagrado no meio da longa fileira de árvores. Sua frágil figura reluzia sob a réstia de sol que se infiltrava dos galhos, e ela se movia com o passo deslizante de uma sacerdotisa treinada, de tal modo que não parecia de forma alguma um ser humano à medida que se aproximava. Lianon parou como que para desejar-lhe um alegre festival, e seus olhos pousaram nas meninas. — Vocês são da família de Bendegid. Seu olhar fixou o de Eda. — Quantos anos você tem, minha filha? — 15, murmurou a moça. — Já é casada? Perguntou Lianon. Eilan sentiu seu coração começar a bater forte no peito. Aquele era o rosto de uma suma sacerdotisa que vira no sonho. — Não, não sou, Dieda respondeu em voz baixa. Estava olhando para a sacerdotisa como que hipnotizada por aquele olhar límpido. — Nem prometida em casamento? — Ainda não, embora eu ache... Sua voz falhou. — Diga a ela, pensou Eilan, você está comprometida com Cynric. Você tem que contar a ela, agora. Embora seus lábios se mexessem, Dieda ficou paralisada como uma lebre quando vê a sombra do falcão. Lianon abriu a pesada capa azul que lhe pendia dos ombros. Então eu a reclamo para a deusa. De hoje em diante você deve servir àquele que sirvo e a mais ninguém. A capa abriu-se como uma asa escura quando a sacerdotisa girou-a e um clarão brilhou quando os galhos se moveram sob um vento súbito. Eilan piscou os olhos. Com certeza era só a luz do sol. Mas ofuscada, achou por um momento que a abertura da capa revelara uma figura radiante. Fechou os olhos, mas, impresso da sua visão interior, tornou a ver um rosto com um terno sorriso maternal e os olhos ferozes de uma ave de rapina, e teve a impressão de que era nela, e não em Dieda, que aqueles olhos estavam fixos. Mas Lianon não falara com ela, nem parecia tê-la visto. De hoje em diante, irá morar conosco na casa da floresta, minha filha. Reúna-se a nós lá. Bem, amanhã será suficiente.
A voz de Lianon parecia vir de uma grande distância. Que assim seja. Eilan abriu os olhos mais uma vez e viu a sombra cair quando a capa foi colocada sobre os magros ombros de Dieda. As mulheres que seguiam Lianon entoaram: ela é a bem-amada da deusa, sua escolha foi feita, que assim seja. Lianon tirou a capa dos ombros da garota e as suas atendentes ajudaram-na a prendê-la novamente. Então se afastou delas na direção do festival. Os olhos de Eilan ainda estavam fixos nela. A escolha da deusa, você será uma delas. O que há com você? Voltou a si e viu que o rosto de Dieda estava mortalmente pálido e ela apertava uma mão na outra. Dieda sacudiu a cabeça, estremecendo. Por que não consegui falar? Por que não consegui dizer a ela? Eu não posso ir para a casa da floresta. Estou comprometida com Cynric. Mas vocês ainda não estão comprometidos, não formalmente, disse Eilan, ainda tonta com o que acabara de presenciar. Promessas particulares não são obrigatórias, e nada foi ainda tão longe que não possa ser desfeito. Acho que qualquer pessoa preferiria ser sacerdotisa a se casar com meu irmão. Você acha, Dieda retrucou furiosa, é você. Você acha mesmo? Seria uma nova experiência para você, garanto. Ela parou, parecendo desesperada. Você é tão criança, Eilan. Eilan encarou-a espantada, percebendo que não compartilhava seu entusiasmo. Dieda, você está dizendo que não quer ser sacerdotisa? Que pena que a escolha dela não recaiu sobre você, disse Dieda desconsolada. Talvez pudéssemos dizer que foi você e que, como papai, ela tenha nos confundido. Talvez fosse você que ela quisesse escolher. Mas isto seria uma deslealdade se a deusa escolheu você, Eilan protestou. O que vou dizer a Cynric? O que posso dizer a ele? Ela perdeu o controle e começou a rir histericamente. Dieda, Eilan abraçou-a. Você não pode falar com o seu pai? Dizer a ele que não deseja isto? Se fosse eu, ficaria feliz, mas se você odeia a ideia... Entorpecida, sufocada de tristeza, Dieda afirmou. Não tenho coragem. Papai jamais entenderia, nem iria contrariar a suma sacerdotisa. Existe algo. Numa voz que a sua amiga mal conseguiu ouvir, falou. Papai é tão amigo de Lianon, é quase como se fossem amantes. Escandalizada, Eilan exclamou. Como pode dizer isso? Ela é uma sacerdotisa. Não estou querendo dizer que tenham feito algo errado, mas ele a conhece há muito tempo e parece gostar mais dela do que a qualquer outra pessoa. Certamente mais do que qualquer uma de nós. Tome cuidado com o que diz, Eilan avisou, o rosto enrubescendo. Alguém poderia ouvir e interpretar da mesma forma que eu. Oh, e o que me importa? Eu queria estar morta. Eilan não sabia o que dizer para consolá-la. Ficou em silêncio, segurando a mão da amiga. Não conseguia entender como Dieda poderia recusar essa honra e como Reis ficaria feliz por sua irmã ter sido escolhida. Bendegid também ficaria contente. Dieda era como uma outra filha para ele. Eilan tentou esquecer o seu próprio desapontamento. Gaius e Cynric caminharam no meio da multidão, parando de vez em quando para comentar as características de algum potro. Depois de algum tempo, Cynric perguntou: É verdade, então, amigo, que não sabe nada sobre o que ocorreu na ilha de Mona? Eu pensei já que você morava perto de Deva. Nunca ouvi a história, Gaius disse. Eu sou da terra dos Silures, lembre-se, bem para o sul. E sabendo que minha mãe era casada com um oficial romano, pensou, seria preciso um homem mais corajoso do que a maioria para me contar. É uma história famosa? Falou alto. Você disse que o druida Ardanos podia cantá-la. Ouça-a, então. E não imagine mais, porque nada tenho de bom a dizer acerca dos romanos. Cynric disse zangadamente. Havia antes dos romanos chegarem aqui um local sagrado de mulheres, onde hoje só existe um lago poluído. Um dia, as legiões chegaram e fizeram o que costumam fazer sempre. Devastaram a terra, saquearam seus tesouros, assassinaram os druidas que os enfrentaram e estupraram todas as mulheres.
da sacerdotisa mais velha até a noviça mais moça. Algumas tinham idade para serem avós. Outras não passavam de meninas de 9 e 10 anos, mas isso não fez diferença para eles. Gaio se assustou. Ele nunca ouvira aquela parte da história. Os romanos falavam apenas nos druidas que atiravam tochas acesas e nas mulheres vestidas de negro que gritavam maldições, e diziam que os legionários tiveram medo de cruzar as águias incendiadas no estreito de Menai, até que o comandante deles o convenceu a atacar. Mona fora o último reduto de resistência dos sacerdotes druidas, até conhecer bem Degidi Ardanos. Ele pensava que a maioria deles havia sido exterminada. A lógica militar deixava óbvio que Mona tinha de ser destruída, mas um bom comandante, pensou com raiva, mantinha seus homens na linha. Será que os homens reagiram tão violentamente porque tiveram medo das mulheres? O que aconteceu com as mulheres? E a pergunta óbvia, afirmou Cynric. Na verdade, Gaius não havia perguntado, mas sabia que Cynric estava contando a história da forma que lhe haviam ensinado, e mais cedo ou mais tarde chegaria a essa parte. Os romanos deixaram a maioria das mulheres grávidas, Cynric prosseguiu. Quando os bebês nasceram, as meninas foram afogadas no lago sagrado que os romanos já haviam profanado, e os meninos foram adotados por famílias de druidas. Quando ficaram homens, contaram-lhes seu passado e eles receberam treinamento militar. Um dia vingarão suas mães e seus deuses. Acredite-me, eles o farão. Eles o farão, juro pela Senhora dos Corvos que está me ouvindo, acrescentou veementemente. Ele fez silêncio e Gaius esperou inquieto que prosseguisse. Cynric falara de um movimento subterrâneo denominado os Corvos. Seria o rapaz então um deles? Após alguns momentos, Cynric continuou. Foi então que todas as mulheres dos druidas desta ilha foram trazidas aqui para a casa da floresta, onde podiam ser protegidas. Gaius ouviu, imaginando se a história fora contada por algum motivo. Mas Cynric não sabia que ele era romano, e Gaius estava muito contente por isso. Naquele momento, ele mesmo não sabia ao certo se queria ser um romano, embora isto fosse sempre a sua maior fonte de orgulho. Quando a tarde começou a cair, rapazes vestidos de branco com gargantilhas de ouro em volta do pescoço começaram a empilhar 2 grandes montes de lenha no espaço aberto, diante da caverna, certificando-se, conforme Cynric informou-o num sussurro, de que cada monte incluísse a madeira das 9 árvores sagradas. Gaius não fazia ideia de quais eram as árvores, mas teve medo de confessar, e por isso simplesmente balançou a cabeça. Entre os 2 montes, colocaram uma prancha de carvalho com uma peça presa na vertical, com um eixo. 9 druidas, homens velhos e imponentes, usando túnicas imaculadamente brancas, se revezavam girando o eixo ao ritmo de um tambor. À medida que o céu escurecia, o povo se reunia em volta deles, observando, e o silêncio se espalhou na multidão. Então, assim que o sol desapareceu atrás das árvores, Gaius avistou um clarão vermelho. Outras pessoas também o haviam avistado. Um murmúrio agitou a multidão, e neste exato momento um dos druidas atirou um pó na base do eixo e ele pareceu explodir em chamas. As fogueiras irão queimar até o amanhecer, enquanto o povo dança em volta delas, disse Cynric. Alguns dos rapazes ficarão de vigília guardando a árvore de Beltane. Ele apontou para um poste alto, na outra extremidade do alto da colina. Os outros ficarão afastados com suas namoradas até o amanhecer, colhendo folhagens, ou pelo menos é isso que dizem, sorriu sugestivamente, trazendo-as de volta pela manhã para colocar no alto do poste e dançar durante o dia. O fogo se estendera às pilhas de lenha que começavam a crepitar alegremente. Escurecia. Gaius deu um passo para trás quando sentiu na pele o primeiro sopro quente. Uma fila de dançarinos formou-se e começou a rodear as fogueiras. Alguém levou um frasco de vinho aos lábios de Gaius. A multidão começava a tornar-se mais turbulenta, servindo-se livremente das tinas de cerveja e hidromel. Ele já vira ritos como aquele antes e sabia o que esperar.
Percebeu que as crianças pequenas haviam se retirado e as jovens sacerdotisas de túnicas azuis, fitas e véus da Casa da Floresta não estavam mais no meio da multidão. Gaius e Cynric foram caminhando juntos até que, perto das fogueiras, encontraram Eilan e Dieda. "Vocês estão aí!" exclamou Cynric, apertando o passo. "Dieda, venha dançar comigo." O rosto de Dieda perdeu toda a cor e ele agarrou a mão de Eilan. "Você não soube?" Eilan perguntou animadamente. "Soube o que, irmã?" Cynric começou a franzir a testa. "Ela foi escolhida para a Casa da Floresta, pela própria Lianon hoje à tarde." Cynric estendeu a mão para Dieda e depois, vagarosamente, deixou-a cair. "A deusa se manifestou? Como pode aceitar isto?" Dieda pareceu recobrar seu ânimo. "Você sabe que não poderei casar-me com você se tiver que fazer os votos. E você sabe quais votos que me prendem," falou gravemente. "Eu me desesperei tentando decidir. Eu a amo, mas por muitos anos não poderei assumir a responsabilidade de cuidar de mulher e filhos. Se é que poderei algum dia. Talvez os deuses tenham escolhido este caminho para nós." Suspirou com tristeza, e desta vez, quando estendeu os braços, ela correu para ele. Dieda era uma moça alta, mas parecia frágil, rodeada pelos seus braços fortes. "Ouça, minha amada, ainda existe uma maneira," disse baixinho, puxando-a para o lado. "Você pode dedicar 3 anos à deusa, não precisa comprometer-se pelo resto da vida. Há uma escola de guerra nas Ilhas do Norte, e é para lá que devo ir. Mas você não é nenhuma guerreira. Mesmo que estivéssemos publicamente noivos, não poderia acompanhar-me. Talvez seja melhor que você fique no santuário por um tempo. Estará mais segura lá. E se houver guerra..." Dieda soluçou e enterrou o rosto em seu ombro. Gaius viu as mãos grandes de Cynric fecharem-se ao redor dos braços dela. "Por 3 anos, outros votos nos prenderão," ele murmurou. "Mas esta noite é nossa. Eilan, fique aqui com Gawain," acrescentou sua voz abafada pelos cabelos de Dieda. Eilan hesitou. "Mamãe disse que Dieda e eu devíamos ficar juntas. É Beltane." Dieda levantou a cabeça com um olhar desvairado. "Tenha um pouco de piedade. Reis não ousa desagradar o seu pai e o meu pai," engoliu seco. "Se eles soubessem, não nos permitiriam ter nem este curto espaço de tempo." Com os olhos arregalados e sérios, Eilan concordou. "Será que errei em deixar Eilan sozinha com o estranho?" Dieda murmurou ao se afastar com Cynric. "Afinal de contas, ele viveu no meio dos romanos e pode ser que haja como eles em relação às mulheres. Ele é um hóspede em nossa casa, mesmo que fosse filho do próprio procurador." "Não pode ser," Dieda deu uma risada. "Meu pai disse que o procurador tem uma filha única." "Se ele fosse, com certeza iria respeitar a filha do seu anfitrião. E Eilan é apenas uma criança," Cynric respondeu. "Eu e ela nascemos no mesmo ano," retrucou Dieda. "Você a considera uma criança porque ela é a sua irmã." "O que você queria?" Cynric respondeu, ou perguntou, irritado. "Que eu dissesse o quanto a amo na frente dos dois? O que resta dizer, certamente não o bastante." Ela parou, pois os braços dele a enlaçaram. Ele se curvou e a fez calar com um beijo. Ela agarrou-o por um momento, depois afastou-se constrangida. "Isto não ajuda," disse. "E se formos vistos?" Ele riu sem alegria. "Você ainda não fez seus votos." "Fez, e eu sempre poderia dizer que era Eilan quem eu estava beijando." Pôs a mão sob os cotovelos dela, fazendo-a ficar na ponta dos pés, e inclinou-se para beijá-la mais uma vez. Após alguns momentos, toda a resistência dela desapareceu, e ela o deixou apertá-la de encontro a si, beijando-a muitas e muitas vezes. Quando ele se afastou, sua voz fraquejou. "Como fui sensato há alguns momentos, mas estava errado. Não posso deixá-la fazer isto." "O que está querendo dizer? Não posso deixar que fique lá fechada com todas aquelas mulheres. Que outra alternativa teria? Agora era a sua vez de ser sensata. Cynric, você foi criado como um druida. Conhece as leis tão bem quanto eu. Lia não escolheu. Quando a mão da deusa aponta..." "Você tem razão. Eu sei, mas ainda assim,
Ele a puxou com brutalidade, mas sua voz soou delicada ao dizer: é Beltane. Deite-se comigo esta noite e sua família de bom grado dará permissão para que nos casemos. Sua boca era jovem demais para ser tão amarga. Talvez você queira explicar educadamente ao meu pai como isto aconteceu? Ou ao seu? Ele retrucou: Bendegide não é meu pai. Eu sei, ela disse. Não que isto faça qualquer diferença, mas, seja ele seu pai ou não, Ardanos é meu pai e me estrangularia. E lhe daria uma surra de chicote. Está decidido, quer isto me agrade ou não. Sou agora uma virgem prometida ao bosque sagrado, e você é filho de um druida. Bem, pelo menos você foi criado como tal, e de qualquer maneira é filho de uma sacerdotisa, acrescentou rapidamente. Cynric, foi você mesmo que disse: eu posso pedir para ser dispensada no fim de 3 anos, e então, ele prometeu, eu a levarei embora para o outro lado da terra se tiver que fazê-lo. Mas você disse que não deveria assumir responsabilidades com mulher e filhos. Ela protestou, apenas para ouvi-lo responder. Não me importa o que eu disse, quero você. Então acrescentou, sente-se aqui ao do meu lado. Então vamos olhar as fogueiras. Pode ser pela última vez, ou por 3 anos, o que, acrescentou desanimado, é quase a mesma coisa. O arquidruida da Britânia estava parado no portão da Casa da Floresta, observando a última claridade do dia desaparecer no céu. Do alto da colina ouviu os ruídos de muitas vozes, seu clamor transformado pela distância numa música que soava como um lago cheio de aves migratórias, e abaixo dos outros sons, a batida profunda dos tambores. Em breve, estariam acendendo as fogueiras de Beltane. Embora o tempo estivesse passando, Ardanos cuidadosamente não tinha vontade de mover-se. Aquela manhã, ele fora a Deva ouvir o prefeito romano. Esta noite ele teria que ouvir as reclamações do povo que os romanos governavam. Era impossível satisfazer a todos. O máximo que podia esperar era manter um equilíbrio precário. Mas o que estavam realmente esperando? Que todas as feridas cicatrizassem? Você estará morto antes que isso aconteça, velho, disse a si mesmo. E Lianon também. Suspirou e viu que a primeira estrela havia surgido no céu que escurecia. A senhora está pronta, disse uma voz suave atrás dele. Ardano se virou e viu uma das donzelas, Mielin. Ele pensou segurando a porta aberta. O quarto de Lianon estava iluminado por lampiões de bronze. Sob a luz bruxuleante, ele a viu recostada na cadeira, com Caelian em pé, atenta ao seu lado. Por um momento, a sacerdotisa mais jovem enfrentou seu olhar desafiadoramente e depois se afastou. Ela tomou as ervas sagradas. Caelian falou com a voz neutra. Ardanos balançou a cabeça. Estava consciente da hostilidade da moça, mas desde que Caelian demonstrasse respeito, pouco se importava com o que ela pensava dele. Era suficiente que fosse devotada a Lianon. Ainda com o rosto fechado, Caelian deixou-os a sós. Nessas horas, quando a suma sacerdotisa já se encontrava sob a sombra da deusa e quem servia, nem mesmo seu guarda-costas podia estar presente. Lianon, ele disse baixinho, e viu um tremor percorrer-lhe o corpo magro. Você pode me ouvir? Houve um longo silêncio. Eu sempre ouço, a suma sacerdotisa disse finalmente. Você sabe que eu não estaria fazendo isto, minha querida, falou quase para si mesmo. Se houvesse outro jeito, sabe que há mais problemas por causa do recrutamento. O genro de Bendegide, Rodri, foi atrás dos homens que recrutaram no clã de Bendegide e atacou os soldados que os estavam aguardando. Houve luta e Rodri foi capturado. Marcelius conseguiu manter sua identidade em segredo, mas não pôde salvá-lo. O idiota foi preso, lutando contra Roma. Se esta notícia chegar lá fora, certamente haverá uma rebelião. Você precisa aconselhar a paz, minha querida. Sua voz tornou-se ritmada. Que haja paz na terra. Este é o desejo da deusa. A hora de Roma irá chegar, mas ainda não.
e não através da guerra. As pessoas devem ajudar umas às outras e ser pacientes. Diga a eles, Senhora, que rezem aos deuses pela paz. Enquanto falava, ele a viu começar a balançar-se e soube que as suas palavras estavam atingindo aquele lugar profundo além da memória consciente, através do qual chegavam as palavras do oráculo. Não importa em que Kaelen acreditasse, Ardanos nunca duvidara que alguma coisa falava por meio da suma sacerdotisa quando ela estava em transe. Mas os druidas sabiam muito bem que a capacidade de um espírito falar por meio de um oráculo humano estava diretamente ligada ao conteúdo e à sofisticação da mente que era seu veículo. Uma moça ignorante, não importa quão sensível, só podia usar palavras simples, corriqueiras. Esta era uma das razões pelas quais as sacerdotisas druidas eram selecionadas e treinadas com tanto cuidado. Alguns poderiam acusá-lo de manipulação, mas para o arquidruida parecia que ele estava apenas somando o conhecimento que tinha das necessidades do povo aos recursos do oráculo. Embora fizesse o possível para imprimir certas informações na memória do oráculo, a deusa, se era realmente ela que falava, com certeza tinha liberdade para decidir o que dizer. Paz e paciência, ele repetiu vagarosamente. Roma cairá quando os deuses assim o quiserem, mas não por nossas mãos.